Não é à toa, né, gente, que o Hugo Mota é o traidor do Brasil, segundo o ICL Notícias. Enquanto eu vou lendo contribuições, gente, vamos lá. Enquanto eu vou lendo as notícias, vamos mandando contribuições, gente. É muito importante para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Vamos seguindo, vamos acompanhando, para a gente ficar muito bem informado. Vamos lá, gente, para a gente poder seguir aqui, fazendo bem o nosso trabalho, para a gente não perder absolutamente nada do que está rolando aí, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que daqui a pouco vai ter mais um cortezinho aí do Meteoro Brasil. Traidor do Brasil, Mota surpreende governo com armadilha. Vamos entender aqui para a gente poder ficar por dentro de tudo. Essa fotinha aqui do Hugo Mota. Por Kleber Lourenço, a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de pautar e colocar em votação nesta quarta, de forma inesperada, o projeto que derruba o decreto do governo federal sobre o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, pegou o Planalto e seus aliados de surpresa e aprofundou a crise de confiança entre o comando da casa e a base governista. A manobra foi uma traição aos acordos políticos que haviam sido costurados para evitar constrangimentos ao governo em uma pauta crucial. A derrubada do decreto do governo federal sobre o IOF pela Câmara dos Deputados em votação realizada aprofunda a crise de confiança entre o comando da casa e a base governista. O resultado da votação confirmou os temores do governo, 383 deputados foram a favor e somente 98 ficaram contra a derrubada do decreto. O apoio do Centrão foi expressivo e contrariou uma orientação do governo, que agora terá que contingenciar entre 10 bilhões e 12 bilhões do orçamento para equilibrar as contas. Como se não bastasse, Hugo Mota ainda anunciou o deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Roraima, um bolsonarista radical, como relator do novo projeto contra o decreto do IOF. A articulação gerou uma reação imediata entre governistas e surpreendeu as lideranças da base. Deputado Lindbergh Farias, do PT, manteve contato com o presidente da Câmara por volta das 20 horas da noite anterior à votação. Fui surpreendido depois com a publicação feita pelo próprio Mota, anunciando a votação pela internet, afirmou o parlamentar, relatando que o tema sequer foi mencionado na conversa deles. A deputada Samia Bonfim classificou a atitude como uma quebra de acordo clara. Segundo ela, Hugo Mota havia informado aos líderes partidários que durante a semana de sessões remotas apenas projetos consensuais seriam votados. Essa semana as sessões aconteceram de forma remota, ou seja, os deputados não estão em Brasília e o combinado era que projetos mais polêmicos não poderiam ser votados, disse a Samia. Samia destacou ainda que a convocação da sessão ocorreu com menos de 24 horas de antecedência, violando o regimento da casa. Toda essa manobra foi feita em cima da hora, passando por cima dos combinados para aprovar um projeto que é contra os interesses populares. Para ela, a proposta de taxação do IOF recai somente sobre os ricaços, sobre pessoas que fazem grandes movimentações bancárias. Com as regras do arcabouço fiscal, quem vai pagar a conta agora é a população mais pobre. Já o deputado Ivan Valente do PSOL foi além e disse que Hugo Mota, ao pautar o IOF hoje, é apostar definitivamente na derrota do governo, não cumpre acordos, não tem palavra, e ainda completou: isso é uma marca, tem uma coisa que precisa ser dita, isso é chantagem e unidade com a direita e a extrema-direita. O centrão de Bolsonaro está agindo, mas continua ocupando cargos no governo. Líder da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Rogério Correia, de Minas, também criticou a falta de transparência da presidência da Câmara. É, no mínimo, complexo ter uma relação em que os deputados só ficam sabendo da pauta pelo Twitter do presidente da Câmara. Afirmou, Correia contou que deixou Brasília após a reunião da bancada, confiando na palavra do presidente da casa, de que não haveria temas relevantes em votação durante a semana. Foi ele mesmo quem orientou que não precisaríamos estar em Brasília. Quando cheguei em BH, eu vi que ele havia pautado esse projeto pelo aplicativo. Ele contou, o Rogério, aliás, ontem pra gente. Essa matéria do Kleber é de hoje de madrugada, então foi depois da nossa entrevista. Vocês viram com exclusividade ontem. O parlamentar criticou ainda a seletividade da condução das pautas, quando é projeto que faz justiça social taxando os ricos, vira um Deus nos acuda. Agora, quando é para protegê-los, tudo anda rápido, lamentável, mas 72% dos deputados e senadores são empresários ou latifundiários. Correia espera que o governo envie um projeto de lei para complementar para cortar 10% das renúncias fiscais de forma linear, como previsto pela Constituição. O deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, também criticou a narrativa de que vem sendo usada por setores da oposição e do Centrão contra o decreto. Gente,
122 pessoas aqui nos acompanhando. Vamos fechar esses 2 membros, esses 68 reais, gente. Quem mandar 68 redondo vai ganhar 4 livros com a gente, tá? Mas mandem as contribuições, tá, gente? Para a gente poder fazer bem o nosso trabalho. Com o gesto considerado desleal, os deputados da base governista agora observam com cautela os próximos passos. Há dúvidas sobre a viabilidade de manter canais de diálogo com o atual presidente da Câmara, ou se será necessário adotar uma postura mais firme diante da fragilidade política e do alinhamento errático. Um parlamentar da base resumiu em caráter reservado. O Arthur Lira tinha todos os problemas que você quiser, mas cumpriu os acordos. A palavra dele já valia. Já com o Hugo Mota, ninguém tem certeza de nada. Mostra como ele é frágil, sem força própria, refém do centrão. Nos bastidores cresce a avaliação de que novas derrotas podem se repetir caso o relacionamento com Mota não seja reavaliado. Por ora, o que se vê é um presidente da Câmara que tenta agradar diferentes blocos políticos e não conseguiu consolidar a autoridade, nem entre os seus pares, nem junto ao governo federal. Sugestão da Xanda aqui: mãe de Hugo Mota foi presa e a avó afastada da prefeitura por corrupção na Paraíba. Quase que derrubei meu microfone. Vamos ler aqui rapidinho essa notícia que é muito importante, meus caros, minhas caras. Em 2016, a Polícia Federal prendeu preventivamente Ilana Mota, mãe do atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, e determinou o afastamento da avó dela, Francisca Mota, do cargo de prefeita de Patos, no sertão da Paraíba. Muito obrigado aí às pessoas que estão contribuindo. Vamos lá, gente, para a gente poder seguir aqui, fazendo bem o nosso trabalho, meus caros, minhas caras, meus bonitos, minhas bonitas, meus lindos, minhas lindas. Vamos entender mais essa notícia aqui, Sertão da Paraíba. A ação fez parte da Operação Veiculação, que investigou fraudes em licitações de contratos públicos, envolvendo mais de 11 milhões em verbas federais. Os recursos foram destinados a programas como Transporte Escolar, o PENAT, Fundeb, Pró-Jovem Trabalhador e Bloco de Média e Alta Complexidade na área da saúde, meus queridos e queridas. A investigação iniciada em 2015 pelo Ministério Público Federal, a partir de informações da Controladoria Geral da União, a CGU, que em 2012 havia apontado contratações irregulares de locação de veículos à Prefeitura de Patos. O relatório da CGU indicou direcionamento de licitações, superfaturamento e contratos e possível desvio de verba pública. Mãe de Hugo Mota era chefe de gabinete da prefeita. Ilana Mota, mãe do deputado. A Ilana Mota está aqui nessa foto. E a avó dela, Francisca Mota. Ocupava o chefe de gabinete da prefeita afastada, sua própria mãe, Francisca Mota. As investigações atingiram prefeituras de 3 municípios do sertão da Paraíba, Patos, Emas e São José das Espinharas. Na ocasião, os prefeitos dessas 3 cidades foram afastados cautelarmente e 2 deles chegaram a ser presos temporariamente. As câmaras municipais também foram notificadas para dar posse aos substitutos legais. Clã Mota comanda a política desde os anos 1950. A Operação Veiculação também revelou o poder político da família Mota na região. Francisca Mota era considerada chefe do clã, com influência em Patos desde a década de 1950. O avô de Hugo Mota, Nabor Vanderlei da Nóbrega, foi o prefeito da cidade entre 1956 e 1959. O pai da deputada Nabor Vanderlei de Nóbrega Filho também foi prefeito de Patos de 2005 a 2012. Em 2013, ele foi condenado por improbidade administrativa e teve os direitos políticos suspensos, mas recorreu da decisão e atualmente ocupa o cargo de deputado estadual. Bom dia, camaradas. Bom dia, minha querida Lia Sérgia. Vamos fechar essas metas aí, gente. Falta pouquinho só. Vamos lá, gente. A teia familiar dos investigados é extensa. Ilana é casada com René Trigueiro Maroca, ex-prefeito de São José de Espinharas. Outro envolvido, José William, era ex-marido de uma das filhas de Ilana. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.